Estamos com a Escola Bíblica Dominical, estudando a Epístola de Pablo a las Iglesias de Colossenses, capítulo 4, versículo 7. Santo Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo, entregamos nosso entendimento em tus manos para que a sabedoria do Espírito, o discernimento do Espírito, seja com nós outros nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor, a entender e obedecer tus palavras. Amém. Amém. Todo o que a mim se refere, os lo hará saber Tíquico, el amado hermano e fiel ministro e conservo en el Senhor, a quem he enviado a vosotros para esto mesmo, para que conozca lo que a vosotros se refere e conforte vuestros corações. Com Onésimo, el fiel amado hermano, que és uno de vosotros, todo lo que acá passa os lo harão saber. Aristarco, mi companheiro de prisiones, os saluda. E Marcos, el sobrinho de Barnabé, acerca del qual haveis recebido instruções. Se vá a vosotros, recebidle. Então, en esses 3 versículos, ele habla a la iglesia de los hermanos que serviam com ele em la palavra de Deus. Ele habla de Tíquico, que era um que ia chegar aí na igreja de los Colossenses e ia levando já mais outras orientações, palavras à igreja. Ele dizendo, tudo o que vocês necessitam saber, ele los hará saber e confortará vossos corações. Acorda-se que Pablo está em prisão. Ele ha hablado já de sua muerte. Então, como estava a igreja? A igreja triste, a igreja quizá desanimada, verdade? Por saber que Pablo não estaria mais aí. E ele manda outro servo fiel também, um amado irmão chamado Onésimo, que também iria informar a los hermanos todos o que estava passando aí. Claro, com respeito à sua prisão e tudo mais. E ele habla de um outro homem chamado Aristarco, que ele disse, mi companheiro de prisão. Ou seja, estava preso também, juntamente com Pablo aí. Estava sofrendo as penalidades por causa da palavra, por causa do Evangelho. E por último ele habla de Marcos. Acorda-se quando estudamos a epístola do livro de Hechos, falamos muito de Marcos. Marcos era um muchacho jovem que havia conhecido a Cristo por meio das predicações de Pablo. E ele era sobrinho de Bernabé. Acorda-se que Bernabé, assim como Timoteu e Silas, foram os companheiros de Pablo en estes viajes missioneiros. São como se fossem os assistentes de Pablo. Com ele estavam aí. E Marcos foi também um desses. Agora que houve um problema entre Bernabé e Pablo, porque Marcos foi
no primeiro viaje e ele não suportou as lutas, não suportou das perseguições e então ele regressa. Ele pede aos apóstolos para que ele volvera para sua casa. Não estava preparado, não estava listo, não estava pronto. Então, quando vem o segundo viagem, Marcos se apresenta. E Pablo não o quis levar. Não o levou. Então, houve uma discussão entre Bernabé e Pablo. Bernabé já não foi com Pablo, foi para outro lado e levou Marcos consigo e foi uma bendição. Porque Marcos cresceu, se transformou em um grande evangelista, um grande escritor da Bíblia também. E versículo 11 ele disse, e a Jesus, já que ele falou de tantos discípulos, de tantas pessoas, ele não podia deixar de falar de Jesus. Como eu sempre digo aqui, nós outros podemos falar de qualquer assunto da Bíblia, podemos falar de qualquer mensagem, de lo que seja, mas tudo tem que terminar em Jesus. Amém? Amém. Ele é autor, consumador de nossa fé. Então, tudo tem que terminar em Ele. Diga graças a Deus. Graças a Deus. E a Jesus, chamado justo, que são os únicos de la circuncisão que colaboraram comigo en el reino de Deus, e han sido para mim um consuelo. Os saluda Epafras, el qual és uno de vosotros, servos de Cristo, sempre esforçando-se intensamente por vosotros em suas orações, para que esteis firmes, perfeitos e completos em todo o que Deus quer. Amém. Aí ele habla de outro servo, verdade? Que sempre estava se esforçando intensamente por a igreja, em orações, para que a igreja pudesse estar firme, perfeita, completa em todo o que Deus quer. Aí está o que Deus busca de nós outros, verdade? Porque de ele dou testemunho de que tem grande solicitude por vosotros e por los que estão em Hierápolis. O saluda também Lucas, el médico amado, e Demas. Então, assim, São Lucas que escreveu o Evangelho, que era médico. Também outro discípulo de Pablo, outro que encontra o caminho de Jesus através das prédicas de Pablo. Saludar a los hermanos que estão em Laodiceia, e a ninfas, e a igreja que estão em sua casa. Então, havia igrejas que eram em las casas de las pessoas. Porque não se olvide que Pablo estava na prisão, muitos discípulos estavam presos. Porque a igreja era perseguida, era chamada de secta. ¿Se acuerda? Sabe que é uma secta, verdade? Uma secta é como se fosse algo que não é bueno, que não é de Deus. Era assim que eram perseguidos. ¿Se acuerda que o princípio, o sumo sacerdote Caifás, ele começa a chamar a igreja de la secta de los nazarenos, porque Jesus vino de Nazaré, de Galileia. Então não eram reconhecidos, não eram aceitos como
como que fuera de Deus. Então, a secta, depois chamada a secta de los cristianos, os seguidores de Cristo. Então, a igreja não era assim como nós outros, que tem um lugar, de porta, e a gente vem. Não, a igreja se reunia a las escondidas. Diz que lá fora das cidades, em cuevas, em casas de outros. Disse que muitas igrejas se reuniam no cemitério. Sabe por quê? Porque nadie vai aí, a não ser que alguém morra, verdade? Então, era o único lugar onde eles tinham paz para buscar, para lavar, para orar, porque nadie ia imaginar que a igreja está no cemitério. Então, mais bem, a igreja era em las casas de las pessoas. Aí ele disse: quando esta carta haja sido leída entre vosotros, hace que também se leia em la igreja de los laodicenses e que la de Laodiceia las leais também a vosotros. Então, Colossos era uma igreja, uma cidade que estava um pouco cerca de Laodiceia, onde também havia outra igreja. Inclusive, Laodiceia é uma das 7 igrejas do Apocalipse. Há uma carta de Jesus à igreja de Laodiceia no livro do Apocalipse. Então, disse aqui que Pablo mandou uma carta também a Laodiceia. Como eu lhe digo, não sei se você já mirou, quando passa aí lá, em vez de eu pongo a imagem de Pablo na prisão, quando vêm por ele para matá-lo, ele encarga a Timoteu que lleve as cartas. Pero se crê que muitas cartas se perderam, muitas cartas foram perdidas. Tanto é que, aqui está um exemplo, Pablo mandou uma carta à igreja de Laodiceia, mas não há uma epístola à igreja de Laodiceia, porque nunca foi hallada esta carta. Ele disse assim: decide a Arquipo considerar o ministério que recebiste en el Senhor, para que lo cumplas. Então, ele manda um chamado de atenção a este homem Arquipo, que quizá era um obreiro, uma pessoa que servia a Deus aí, mas que não estava, todavia, entregado ao ministério. É como se fosse uma pessoa que tem um chamado de Deus, verdade? Para ser a obra. E está aí na igreja, ajudando, servindo, pero aún não se entregou para aceitar o chamado. Por isso que Pablo diz: chama a atenção de Arquipo que considere o ministério que ele recebeu do Senhor, para que lo cumpla. No versículo 18 ele disse: la salutação es de mi própria mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea com vosotros. Amém. Então, ele pede a Pablo pede à igreja que considere as prisões dele, que ele estuvo preso, está preso por causa da igreja, por causa da palavra, a causa do evangelho. Ele disse, como ele disse, mira, eu estou aqui sofrendo por causa da igreja, por causa da obra. Pensa nisso, verdade? Entrega-te mais a la obra.
Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então terminamos aqui esta epístola de Colossenses. E eu quero começar no domingo que vem a ler o Evangelho de São Juan. Então, esse domingo que vem, estamos com tempo, vou começar a ler capítulo 1, São Juan. Vamos estudar este Evangelho para crescermos na palavra de Deus. Eu vou ler aqui os 2, 3, 4 primeiros versículos. Pelo domingo que vem, volverei a ler para que entendamos bem. En el princípio era o verbo. El verbo estava com Deus. E el verbo era Deus. Este estava en el princípio com Deus. Todas as coisas por meio de ele foram hechas. En ele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas tinieblas, e as tinieblas não la dominaram. Em la tradução grega, porque você sabe que eu já expliquei que a Bíblia foi escrita em várias línguas diferentes. Mas bem, o Antigo Testamento era em hebraico. Mas quando começa o Novo Testamento, e vem Cristo, o Evangelho, tudo isso, o grego era como a língua que todos conheciam. O grego era como se fosse hoje o inglês, verdade? O inglês se habla no mundo inteiro. E muitas coisas até se traduzem do inglês para a língua de cada um. Então, o grego era a língua mundial, onde todos falavam. Por quê? Porque a Grécia traz esta modernidade. Você acorda que eu prediquei sobre isso quando Pablo ele foi para lugares, né? Pablo era grego, nasceu também em Tarso, era na cidade de Grécia. Então, del grego sale a medicina, eles inventam a matemática, a filosofia. Então, era um país que estava à frente de seu povo, à frente de todos os demais. Então, eles traem del grego, a tradução del grego. Então, a tradução del grego diz assim: en el princípio era la palavra. El verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus, é Jesus. Então, quando ele disse, el princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele está falando de Jesus. É como se você ler assim: en el princípio era Jesus. Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. O verbo é Jesus. A palavra é Jesus. Aí disse assim: todas as coisas por meio de ele foram hechas. Então, por meio de Jesus, que era Deus, foram hechas todas as coisas. E sem ele, nada do que se havia hecho foi hecho. Então, se a palavra é Deus, o verbo é Deus. Hasta porque, se você vê, quando Deus criou todas as coisas, não havia nada. Só havia sua palavra. O que ele disse
Haja luz, houve luz. Haja terra, porção de terra, houve terra. Tudo foi criado por meio dele, da palavra dele, do poder que há em sua palavra. Sem ele, nada daquilo ha sido hecho foi hecho. Sem a palavra, sem o verbo de Jesus, nada seria hecho. E nele, ou seja, em Deus, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Amém. E a luz resplandece nas tinieblas, e as tinieblas não la dominaram. Glória a Deus. Então, ele mostrando que de todos os 4 evangelhos, o mais espiritual é o de João. Ele mostra aqui o poder que há em Deus, o poder da palavra de Deus. Verdade? Quero que você leia esses versículos do 1 hasta o 18, para você estudar em la casa. E domingo que vem vamos começar do 1. Vamos falar mais profundamente de que é isso, que é o verbo, que é a palavra, que é Deus. Verdade? Entendemos que isso é a criação. Todo empieza aí, com Deus, com Jesus, com sua palavra. E também em ele todas as coisas terminarão. Ele é o princípio e o final. Amém? Amém. Alfa e el ômega. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Santo Deus, Padre Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te damos graças, terminamos mais um livro, começamos mais outro estudo, que haja um crescimento espiritual através do conhecimento de tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor.